Hoje é um dos dias mais importantes do mês para todos os mercados, inclusive o mercado de alto risco. E nesse vídeo a gente vai ver o que pode acontecer aí com o Bitcoin pós divulgação de CPI. Temos aí a divulgação de CPI que acabou de sair e a gente vai ver o que pode impactar no Bitcoin e onde que estão as oportunidades para que a gente possa estar pegando trade e até mesmo compras para montagem de carteira, no qual são oportunidades aí para médio e longo prazo, tá? Então, fica comigo até o final, que lá no final eu vou estar falando também sobre altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial e Ethereum, tá? A gente vai ver o que está acontecendo com o Ethereum, e no Ethereum a gente também tem algumas oportunidades e você precisa ficar atento porque você consegue ou você pode estar pegando aí algumas oportunidades em Ethereum para estar fazendo dinheiro, para estar recomprando de mais tokens, Ethereum, altcoin, ou até mesmo o próprio Bitcoin, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, sem perder mais tempo, vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, que está subindo aqui 2% para o dia de hoje, como eu tinha falado para vocês em panoramas anteriores, e lá no grupo do Telegram, porém o grupo do Telegram tá fechado, tá pessoal? Fechei semana passada, não sei quando eu vou abrir de novo o grupo do Telegram, mas lá no grupo do Telegram tinha falado para a galera que tá lá, que por mais que tivéssemos uma divulgação positiva, no qual a gente está vendo aqui que a inflação dos Estados Unidos regrediu um pouco, veio no valor esperado, porém mostrando regressão no anual. Já o núcleo, que inclui apenas bens e serviços, ele caiu um pouco, ele se mostra resiliente, porém caiu um pouco para essa divulgação de CPI núcleo. Com isso, éramos para ter grandes valorizações, porque o mercado mostra que está começando ou que está continuando a cair a inflação, taxa de juros acima da inflação, possibilitando mais quedas para as próximas divulgações de inflação, possibilidade de regressão nas taxas de juros ou congelamento nas taxas de juros. Mas mesmo com essas informações positivas, a gente não tem grandes valorizações no mercado cripto. Muita gente vai achar que 2% para o Bitcoin é muita coisa, mas acredite, não é muita coisa, não é muita valorização para o Bitcoin nesse momento, porque existe o risco de hoje mesmo ou até amanhã o Bitcoin voltar devolvendo tudo, tá? Então não acredite que essa valorização de hoje seja uma valorização para continuar subindo, mesmo com esses dados positivos. Então ele seguiu basicamente o que eu acreditava, que seria uma divulgação ali mesmo, com divulgações positivas não teríamos grandes valorizações, e com isso possibilitando lá na frente o preço do Bitcoin continuar caindo, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as possibilidades de quedas e também onde que estão as oportunidades. Bom, como eu havia falado para vocês em panoramas anteriores, no qual eu tinha mostrado aqui sobre a média de 50 períodos, que é uma das principais médias que eu observo para estar pegando oportunidades para curtíssimo prazo. Observação, eu não utilizo média como parâmetro de entrada, não utilizo indicador nenhum como parâmetro de entrada e você também não deve utilizar nenhum indicador como parâmetro de entrada. Indicadores são apenas acessórios no qual vai te possibilitar observar confluências. Então você olha o price action, observa a ação do preço, o histórico do preço, pontos de referência como suporte e resistência, faz toda a sua análise e utiliza indicador para confluir com o que você está observando, tá? Então, nesse momento eu utilizo a média de 50 períodos para observação de confluência e a de 50 períodos, na minha opinião, é a melhor para estar observando confluências para curtíssimo prazo. Bom, voltando aqui, nesse momento, ou lá atrás, a gente teve o rompimento da média de 50 períodos, no qual o Bitcoin rompeu, deu continuidade aqui até a região de 27 mil dólares por unidade. Porém, ele não voltou para fazer o reteste na média de 50 períodos. Geralmente, esse reteste é para duas coisas, ou para romper e dar continuidade na valorização, ou para usar como um reteste, uma resistência de fato. Então, ele precisa voltar para fazer esse reteste, ou retestar para saber se é uma resistência, a força compradora vai ter força suficiente para romper essa região, ou se vai ser de fato uma resistência, o preço vai voltar caindo, no qual a força vendedora passa a agredir com mais força e passa a vender cada vez mais. Então, existe a possibilidade de hoje o Bitcoin subir até essa região de 28.500, onde está a média de 50 períodos e onde é 50% de todo esse movimento aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui a possibilidade do Bitcoin voltar até essa região para utilizar como resistência, isso observando o diário e observando o gráfico de 4 horas, veja que conflui aqui também com essa região. Tinha falado para vocês que a gente teve essa formação de ombro, cabeça a ombro, no qual ele confirmou, caiu, foi projetado aqui até a região de 27.300, mas não voltou para fazer um reteste na região de neckline, ou a região onde é para ser uma resistência, observando aqui nesse momento. Observe que ele conflui com a média de 50 períodos, veja que eu estou utilizando como confluência, não como parâmetro, tá? E a partir do momento que ele tocar aqui nessa região de 28.500, o que pode acontecer?
ele vai tocar e vai tentar ultrapassar a princípio. A partir do momento que ele tentar ultrapassar, se ele confirmar esse rompimento, ou seja, fechar acima em gráfico de 4 horas, fechar acima em gráfico diário, eu utilizo o fechamento dessa sessão porque vai mostrar pra gente que a força compradora está sendo forte o suficiente para segurar até mesmo pós-fechamento de sessão. Então você vai estar sempre observando os fechamentos, tá? E fechou acima, a gente tem possibilidade do preço da continuidade, ou seja, tocou na região de resistência, não foi uma região de resistência, ele rompeu e existe a possibilidade dele vir de novo em 29.800, tá, pessoal? Então faça essa observação porque se isso acontecer, a gente tem possibilidade de trade até essa região. Porém, se ele romper essa região, ou seja, tocou aqui, voltou e fechou abaixo, ele vai caracterizar uma rejeição. Eu sempre passo isso daqui para vocês e essa é uma observação avançada. Vocês precisam estar sempre fazendo essa observação. Não opere no mercado, independente de qualquer mercado que você esteja, apenas por emoção. Opa, rompeu, eu vou comprar. Ele não rompeu, utilizou como resistência, eu vou vender. Não, você precisa fazer essas observações. Se ele conseguiu confirmar o rompimento ou se ele simplesmente rejeitou. Ou seja, se ele rejeitou o nosso stop, a gente consegue fazer um trade na ponta vendedora em short, o nosso stop vai para cima desse topo que ele rompeu e ultrapassou, e o nosso take vem cá para baixo em 27 mil dólares por unidade. A gente tem uma operação em short super favorável, ou seja, a gente tem possibilidade de trade para Bitcoin independente da direção. Então nesse momento eu passo a ficar de olho no Bitcoin porque ele vai me dar algumas operações, ele vai me dar alguns trades aqui, independente do que aconteça nesse momento. Quando a gente vai observar mercado tradicional, como por exemplo o índice Dow Jones, ele abriu em baixa hoje, abriu em baixa e continua caindo. A gente tem Nasdaq que estava caindo para o dia de ontem, hoje já tentando voltar a subir, porém se o dólar começar a subir, a gente vai ter o índice Nasdaq caindo também, voltando a cair, assim como o índice Dow Jones que já está caindo. O S&P 500 já começando a devolver, caracterizando aqui uma região de resistência. Isso com o dólar caindo um pouco e formando aqui um triângulo, tá, pessoal? Ou seja, existe a possibilidade do dólar lateralizar dentro dessa região e se ele romper para cima, a gente tem a possibilidade do dólar subir de forma exponencial, trazendo quedas para todos os mercados de alto risco. Então faça essa observação e essa marcação aí, e observe que a partir do rompimento desse triângulo a gente tem desvalorização para mercado de alto risco, ou seja, a gente tem possibilidade de desvalorização para Bitcoin nos próximos dias se o dólar romper essa região, romper esse triângulo, trazendo mais valorização para o dólar e dinheiro sendo migrado de alto risco para baixo risco, tá? Então a gente tem essa possibilidade de desvalorização aqui para mercado de alto risco. E quando eu vou observar o ouro, ele também conflui para mim que existe essa possibilidade. Nesse momento o ouro está em uma região de resistência e existe a possibilidade dele fechar abaixo e tentar vir buscar essa região de suporte, no qual vai ser uma região onde vai ter uma formação de linha de tendência de alta. Então existe a possibilidade do ouro também passar a regredir, passar a cair um pouco mais aí nos próximos dias. Tudo mostra para mim que existe a possibilidade, ou por mais que o Bitcoin suba até essa região de 28.500, existe ou continua existindo a possibilidade do Bitcoin regredir, voltar para 27, rompendo 27, a gente tem a confirmação do nosso ombro, cabeça, ombro, e com isso a gente tem projeção para Bitcoin até a região de 23 mil dólares por unidade. Aí você fala para mim, Luiz, mas onde que está as oportunidades para médio e longo prazo, já que você está falando que vai cair? Bom, se vai cair é oportunidade. A primeira oportunidade vai ser a observação dessas confirmações. Se ele confirmar, observação, ele precisa confirmar. E todas as vezes eu falo isso aqui para você. Se a gente tem informação e não tem confirmação, então a gente não tem nada. O principal é a confirmação. Se ele confirmar, a partir do rompimento dessa região de 27 mil dólares por unidade, você vai ter oportunidade em short, no qual você consegue estar pegando uma operação na ponta vendedora, ganhando com a queda e com o próprio lucro da queda, você consegue estar recomprando mais bitcoins ou qualquer altcoin que seja, tá? Então, a primeira oportunidade tá aqui, short. A segunda oportunidade é compra para montagem de carteira nessa região de 23 mil dólares por unidade. Aí você fala para mim, Luiz, mas tem gente falando que o Bitcoin vai para 10 mil, 12 mil dólares por unidade. Não tiro de cogitação, isso não é impossível que aconteça, não vou banalizar esse comentário, mas acho muito improvável, acho muito difícil que isso aconteça. É porque eu acho difícil que isso aconteça que eu não vou me precaver para isso? Não, isso pode acontecer, pode sair uma guerra daqui uma semana e o Bitcoin despencar,
ou sair qualquer informação que seja, a Binance quebrar ou alguma altcoin grande falir e o Bitcoin despencar para 10 mil dólares por unidade. Isso não dá para prever. Então você precisa se precaver a isso. E é o que eu faço, tá? Então eu acredito que o Bitcoin vai vir até 23 mil dólares por unidade e vai passar a subir. Eu vou comprar Bitcoin em 23 mil dólares por unidade, 25 mil dólares por unidade. Se ele subir, eu vou estar lucrando. Porém, se ele despencar, eu não descartei aquela possibilidade do cara que falou que o Bitcoin ia para 10, 12 mil dólares por unidade. Então, eu tenho posições ali ou dinheiro esperando o Bitcoin naquela região. Mas tem o cara que está falando que o Bitcoin a partir de agora vai para 100 mil dólares por unidade. Esse cara está errado? Não, esse cara também não está errado. O Bitcoin em algum momento ele vai para 100 mil dólares por unidade. Então o que você faz? Você precisa estar comprando. Ou seja, se você não tem nada de Bitcoin, não tem nada de altcoin, não tem exposição nenhuma ao mercado cripto nesse momento, você precisa estar exposto. Porque o cara que está falando que o Bitcoin vai para 100, 200 mil dólares por unidade a partir de hoje, ele pode estar certo. Amanhã o Bitcoin pode voltar para 40, depois da manhã o Bitcoin pode ir para 50, depois 100 ou até mesmo 200 mil. E esse cara pode estar certo. Então, se você está exposto, você consegue surfar toda essa valorização. Porém, você não pode descartar os 10 mil. Então, os dois lados estão certos. E o que importa é saber o que fazer. Então, eu vou estar comprando aos poucos, até a região lá onde o cara de 10 mil está falando, e ele pode estar certo. Porém, eu vou estar comprando. E se o cara que falou que vai a 100 mil tiver certo, eu vou estar posicionado e então eu vou estar surfando toda essa valorização. E é isso que importa, tá, pessoal? E em todos os panoramas eu falo para vocês, não importa saber direção, o que importa é saber o que fazer. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Saiba o que fazer independente da direção, tá bom? E é isso, tá? Bitcoin 23 é compra, 25 é compra, se cair para 18 é compra, se cair para 15 mil é compra. E se passar a subir, a gente surfa toda essa valorização. E rompeu 27 é short, tá? Short até os 23. Isso é o que eu, Luiz, vou estar fazendo, tá? Lembrando que não é recomendação de investimento. Já quando a gente vai observar o Ethereum também tem oportunidades para que a gente possa estar operando. E a oportunidade no Ethereum vai ser a partir da confirmação dos 27 do Bitcoin. Rompeu a região de 27, observe, a confirmação vem sempre de Bitcoin. Porque se o Ethereum rompe essa região de fundo e tem uma projeção até 1.500... se o Bitcoin passar a subir, o Ethereum não vai cair. A mesma coisa aconteceu aqui. O Ethereum estava subindo, demonstrando que ia para 2.100. Se o Bitcoin puxar, se existe a possibilidade do Bitcoin cair, o Ethereum não vai dar continuidade. Nenhuma altcoin vai dar continuidade. É isso que você precisa aprender. Sempre observe o Bitcoin primeiro. Se o Bitcoin romper os 27, confirmar, existe a possibilidade do Bitcoin cair, Ethereum vai cair também e com projeção até 1.500. Aqui que está a oportunidade em Ethereum. E rompeu essa região de 1.800, short em Ethereum, é o que eu, Luiz, vou estar fazendo, não é recomendação de investimento, e vou estar surfando aqui essa desvalorização, essa depreciação na ponta vendedora até 1.500 dólares por unidade, tá? Se romper aqui, aí eu venho surfando um pouco mais até 1.300, mas acho muito difícil que ele ultrapasse essa região. Porém, se acontecer, eu vou estar preparado e vou estar surfando toda essa desvalorização. Vindo aqui para token de inteligência artificial, o principal deles, o token ADIX. Token ADIX veio confirmando, isso daqui não é novidade nenhuma para você que me acompanha há mais tempo aí no canal. Ele rompe essa região, tá voltando para fazer um reteste. Se fechar abaixo, é queda até essa região de 17 centavos de dólar, no qual eu vou estar comprando bastante tokens ADIX aqui nessa região de 17 centavos de dólar. Muita gente me pergunta sobre o esfriamento dos tokens de inteligência artificial. E é como eu sempre falo, não acredito que o hype de inteligência artificial começou. Toda essa valorização foi por especulação, pós-divulgação de compra do ChatGPT pela Microsoft e tudo mais, então a gente teve toda essa especulação e toda essa valorização em tokens de inteligência artificial. Mas não acredito que foi um hype, o hype ainda não começou. O hype começa a partir do bull run, quando todo o mercado está em ciclo de alta e alguns tokens de nichos específicos passam a subir bem mais que a grande maioria, tá? Então, o hype ainda vai começar e por isso que eu venho me expondo cada vez mais em tokens de inteligência artificial. Porém, se o token ADIX fechar acima dessa região, observe, a confirmação nesse momento é muito importante. Fechou acima, a gente tem possibilidade de valorização e lá na frente a gente pode ter o token ADIX lateralizando dentro dessa região, no qual ele vai lateralizar até acompanhar o topo desse canal, no qual ele rompe para cima e passa a subir, tá? Então eu passo a fazer essa observação, porque se ele fechar acima, eu não necessariamente vou comprar, porém eu vou fazer alguns trades aqui no token ADIX. Vindo aqui
aqui pro SDAO, nesse momento o SDAO tá segurando aqui, sem novidade nenhuma, tá? Tá segurando aqui nessa região aqui que eu tinha passado para vocês em diversos panoramas, tinha falado consecutivamente. O token SDAO vai vir buscar essa região de 34 centavos de dólar. Porém, se romper, fique atento porque ele vai dar oportunidade pra gente em 14 centavos de dólar. Ele pode vir a 14, 15 centavos de dólar ainda, tá, pessoal? Então fique de olho aí porque essa é a principal região de fundo pro token SDAO. Rompeu, não compre SDAO. Espere um pouco mais, porque a gente tem possibilidade do token SDAO vir até essa região de 14 a 15 centavos de dólar, onde vai ser o principal ponto de compra para SDAO. Porém, se ele lateralizar assim como existe a possibilidade no AJAX, a gente tem a possibilidade de rompimento aqui, no qual eu vou estar pegando alguns trades em SDAO. Não vou aumentar muito a minha exposição no token SDAO, porém vou fazer alguns trades. Com o lucro desses trades, eu compro mais SDAO e compro mais AJAX e vou fazendo trade até ali, formando as próximas confirmações, tá? Porém, isso vai ficar para próximas análises aí, tá bom? Enfim, por hoje é só, tá, pessoal? Por hoje é isso que eu tô esperando para SDAO, AJAX, Bitcoin e Ethereum, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!